Muito bem, eu espero que esteja gravando, bem, que esteja pegando eu e que minha voz esteja sendo captada pelo microfone. Eu acho que vou botar mais um pouquinho pra cá, mais pra minha frente. Tranquilo? Pronto, eu acho que tá enquadrando o que deve enquadrar. Ei pessoal, como é que vocês estão? Eu sumi por volta da segunda semana de fevereiro. Motivo? A rotina da minha casa aqui simplesmente não fixa de jeito nenhum. Simplesmente como eu disse antes, eu tinha feito um planejamento trimestral para esse ano. Só que o planejamento foi por água abaixo. Porque toda vez quando parecia que a rotina ia se estabilizar na segunda semana, na metade da segunda semana, ela desandava novamente. Ficou assim basicamente de metade de janeiro e o resto de fevereiro inteiro. O que teve na última metade de janeiro, meu pai voltando pro trabalho, né, porque ele acabou as férias, e minha irmã voltando pra escola. E a escola dela ainda não estabeleceu direito à rotina. A escola dela vai ser integral. E ainda não teve uma semana que ela conseguiu ficar todos os dias no horário que deveria, que é o horário integral. Então isso acaba bagunçando um pouco a minha rotina do que eu tenho que fazer em casa, do que eu tenho que deixar pronto. Teve 1 ou 2 dias onde tive que ajeitar o almoço pra ela também, ao invés de só pra mim. Inclusive eu descobri outra forma, né, não de esquentar o arroz somente pra mim, porque eu esquento na cuscuzeira. Aí tem 2 cuscuzeiras aqui em casa, uma que a gente usa pra esquentar pra família toda, a gente enche elas, a gente esquenta o arroz nela completamente cheia na panela, nessa cuscuzeira. E tem uma cuscuzeira pequenininha que você usa pra fazer no já a quantidade pra botar no seu prato. Eu levei 2 semanas pra lembrar que tem essa cuscuzeira pra esquentar o arroz só pra mim. É a vida. Você vai aprendendo as coisas conforme você vai pensando nelas. Inclusive é algo extremamente comum na linha de raciocínio do ser humano. Você consegue fazer algumas coisas de forma diferente, mas você só pensa nela depois de você ter passado um tempo fazendo as coisas da primeira forma que você estava fazendo. Bem, eu não diria assim que foi tão ruim, né, a pausa. Digamos assim que eu fiz algo que eu não fiz conscientemente há muito tempo, que é não desenhar nada porque eu não quis, porque eu decidi que não ia, porque eu tava, assim, não estava gostando de nada do que eu tava desenhando. E também eu percebi que eu entrei naquele sistema de produção de conteúdo materialista. Pelo menos é como eu chamo, que é no caso você sempre focar em resenha de materiais diferentes. Ok, que eu já tinha comprado esses materiais antes sem o objetivo de fazer resenha. Porém, não tira o fato que eu só estava praticamente fazendo esse tipo de vídeo, além do exploração da aquarela da Acrylex, que esse era um plano que eu tinha há muito tempo e que eu vou fazer com outros materiais. Mas, para todos os efeitos, eu fiz isso em vários vídeos e os desenhos que eu estava fazendo era especificamente para explorar os materiais desses vídeos. E com isso eu acabei não ter saído um pouco do que eu gosto de desenhar e desenhar por necessidade de cumprir tabela de conteúdo. Então eu resolvi cortar um pouquinho esse hábito que eu acabei pegando nos 2 meses de produção lá de janeiro, cortar completamente e voltar de novo do zero para o que eu gostava de fazer. Eu vou continuar trazendo conteúdo sobre esses materiais, só que não focado neles, eu vou trazer focado em processo. E, obviamente, na exploração desses materiais do que eu posso fazer, de como eu posso utilizar e outras formas em que eu posso melhor utilizá-los. Essa foi uma das minhas reflexões da semana. Eu também resolvi que eu ia começar a utilizar os meus bicos de pena, que eu tinha comprado, e eu não sabia como diabo eu ia utilizar eles, mas também eu só testei eles no primeiro dia e não voltei a utilizar eles. Então, eu peguei eles para escrever. E, para dar exemplo, não sei se tá dando pra ver, mas esse texto aqui era basicamente, entre aspas, o roteiro desse vídeo. E eu fiz no lápis, mas depois não eu resolvi aprimorar o texto e colocar, não tem letra corrida, com nanquim e o bico de pena. E saiu assim a letra, aqui da bonitinha.
Desse lado já saiu uma bagunça, porque eu resolvi usar outra tinta e outra pena, que é a que eu não tava escrevendo na outra página. E saiu bem deformada e mal uniforme. Isso aqui foi por causa da tinta, que não tava correndo direito, porque ela tava meio seca. Aí, né, eu percebi que eu tenho que colocar água constantemente na tinta pra ela continuar líquida, porque quanto mais espessa ela fica, mais difícil fica de ela descer pra ponta do bico de pena e você conseguir escrever. E sobre o bico de penas, não tem de 5, eu gosto apenas de uma para variar. Que ela carrega, não tem tinta por mais tempo e eu consigo fazer 2 espessuras com ela simplesmente virando um pouco a ponta. E ficamos por isso. Eu jurava que eu tinha muito mais coisa pra falar. Só que eu já falei, né, que o planejamento foi uma merda. Tinha parado de desenhar. Comecei a utilizar o bico de pena. E bem, o planejamento foi de arrasta. Pois eu passei do planejamento trimestral para um planejamento semanal para ver se assim, se acontecer alguma coisa fora da rotina, eu consiga remediar a organização do mês. Porque, né, assim, se alguma coisa acontecia no meu planejamento trimestral que bagunçasse uma semana no tem que ia vir, ela acabava bagunçando os outros 2 meses seguintes que eu tinha organizado. Então, com o planejamento de um mês, pelo menos eu posso não ter organizado ainda dentro daquele mês, sem precisar, não tem ainda refazer, não tem toda a lista dos próximos 2 meses. Aí fica mais fácil, porque, né, eu produzo as páginas, não tem das coisas que eu tenho que fazer já na hora. Ou seja, eu teria que arrancar a página fora, não tenho de 2 meses planejado para poder planejar ali de novo. E dessa vez eu resolvi não ter que fazer a lápis, para ficar também mais fácil de eu organizar, simplesmente apagando sem precisar arrancar a folha. E também, né, eu vou tentar trazer desenho mais assim, não estático, em questão de trazer simplesmente o personagem, fazendo inteiro e colorir e explicando um pouquinho no processo do que eu tô fazendo. Por exemplo, aqui é aqueles cadernos de desenho tem normal, com as folhinhas bem fininhas, e apesar de ele ficar nesse estado aqui, né, do atravessado na folha, ele é um bom papel para utilizar aquelas canetas do Brush. Motivo 1, a folha é lisa, não machuca a ponta. Motivo 2, a folha é fina, não puxa muita tinta, ou seja, sua caneta dura mais. Vai servir bastante no tempo para fazer rascunho. E isso vai dar um baque no áudio, não vai? E eu vou usar esse caderninho aqui para ficar trazendo os vídeos com esse tipo de desenho. Agora, sobre os vídeos que eram para sair no mês passado que eu falei sobre expressão e lápis de cor, eles ainda vão sair esse mês. Um vai sair essa semana, o outro vai sair na semana que vem. Inclusive com relação a postar de vídeos, para eu conseguir postar a quantidade de vídeos que eu preciso, né, não? Desse ano. Eu vou estar lançando 2 nessa semana e 3 na semana que vem. E vai ficar assim, não tem alternando entre 2 numa semana e 3 na outra, não tem até bater a quantidade de vídeos. E aí conseguir voltar a 2 vídeos por semana. Vou ficar nisso até postar todos os vídeos que era para eu ter postado em fevereiro. Ou seja, será assim, um trabalho mais separado, mas ainda vai ser muito trabalho. Eu vou voltar com as lives no TikTok também. Planejo, né, não voltar com elas direitinho pra poder não ter que conseguir fazer elas no horário bom. Eu acho que eu vou fazer elas de manhã, durante 1 hora. E eu vou tentar fazer elas não tem 3 vezes na semana. Aí, né, se der certo, eu aviso pela comunidade do YouTube. Eu não sei, não tem formular roteiro pra conseguir falar as coisas certinho, bonitinho, ponto por ponto, pra chegar no final do vídeo e falar. É isso pelo vídeo de hoje. Até mais. Espero que você tenha gostado e tenha me escutado até aqui. Deu pra ver, né? Eu ainda acho que vou demorar bastante tempo pra aprender a falar corretamente num vídeo. Porque eu não sei finalizar a conversa. Acho que é por isso que quando eu falo com a minha irmã, ela ainda fica parada na minha frente, vendo se eu vou falar mais alguma coisa, porque eu não sei finalizar a conversa. E ela fica me olhando com uma cara de finalmente terminou, pra eu poder sair, pra eu poder tomar banho, pra eu poder comer, pra poder não ter me ajeitar, pra poder deitar. É assim mesmo, eu realmente não sei finalizar uma conversa. Mas acho que é isso. Eu também vou postar, olha, voltando pra conversa de novo, porque eu acabei de lembrar. Eu vou voltar também para postar os shorts que estão faltando, que eu ainda não gravei
tô com o material pronto e aí eu vou gravar pra poder postar. Né, aqui ainda é sobre o lápis de cor. E vou fazer alguns sobre o Dual Brush pra poder encher a semana até na quinta-feira, que é quando vai sair o segundo vídeo dessa semana. Então, eu espero que você tenha conseguido me ouvir falar por tanto tempo que deve ter dado aí de gravação, porque eu não tô conseguindo ver quanto tempo eu gravei. Eu espero que você tenha curtido. Solte aí um comentário de o que você tá achando. Provavelmente, se é uma pessoa que tava esperando meus vídeos, deve estar um pouquinho chateado por eu ter sumido por 2 semanas. Se tá curioso ainda sobre os futuros vídeos, eu espero que você tenha se inscrito para poder me acompanhar. É tudo pelo vídeo de hoje. Vejo vocês na quinta-feira. Tchau!